definição de objetivos, era preciso definir os objetivos, criação de oportunidades, desenvolvimento pessoal e descentralização administrativa. Então, para facilitar a sua compreensão acerca dessas teorias de administração, de acordo com as propostas dos respectivos precursores para o gerenciamento das organizações, apresentaremos a seguinte quadro. Então, nós vamos trazer um resumo sobre essas teorias, sobre esses princípios defendidos primeiro por Frederick Taylor, depois por Henry Fayol e Peter Drucker, que são os três colaboradores, pensadores sobre essa teoria administrativa. Então, o que Frederick Taylor ele diz? O seu enfoque é mecanicista. Já o Henry Fayol, o seu enfoque é na gerência administrativa. Taylor, ele trabalha o chão de fábrica. Fayol, ele vai trabalhar em nível gerencial. Já o Peter Drucker, ele vai trabalhar a gestão por objetivos organizacionais. Então ele vai trabalhar nesse sentido. O Taylor, ele vai trabalhar no reconhecimento do trabalho humano do chão de fábrica. Então Taylor, ele trabalha essa ideia que o chão de fábrica precisa ser reconhecido, precisa ser trabalhado. Já o Fayol, ele já foca nas funções administrativas hierarquizadas, ele trabalha essa função hierárquica na empresa. E o Peter Drucker, ele trabalha na descentralização administrativa, então ele já não tem tanto foco na gerência, ele trabalha gerência e chão de fábrica ao mesmo tempo. O seu foco não é simplesmente em cima da gerência. O Taylor, ele trabalha na seleção do trabalhador por aptidão. Já na visão de Henry Fayol, ele trabalha na previsão de objetivos, né? E o Peter Drucker trabalha na criação de oportunidades, para que o trabalhador tivesse novas oportunidades. O Taylor, ele trabalha no incentivo ao aumento salarial conforme a produção. Então o seu enfoque vai ser sempre no chão de fábrica. E ele vai trabalhar que, de acordo com o aumento da produção, também o trabalhador tivesse o seu aumento salarial. Já o Fayol, ele trabalha no controle de padrões e desempenho. Então era preciso trabalhar esses padrões, ter o controle desses padrões industriais. Já o Peter Drucker, ele trabalha na qualidade de vida. Ele vai focar o seu trabalho na qualidade de vida. O Taylor, ele trabalha na supervisão da produção em busca da eficácia. Então ele vai defender a ideia de uma supervisão, que é necessário uma supervisão para que se tenha uma eficácia na produção do produto. Já o Fayol, ele trabalha na coordenação das ações. Então todas as ações empresariais, administrativas, elas precisam ser coordenadas. Já o Peter Drucker, ele vai trabalhar na administração por meio de autocontrole. Então ele vai defender uma ideia de autocontrole. Então essa ideia ele vai ser defendida por Peter Drucker. Então é importante mencionar a contribuição de Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, que desenvolveu a teoria das necessidades humanas, voltadas para a área da gestão de pessoas, na qual o homem é motivado por necessidades apresentadas em forma de hierarquia. Uma outra contribuição que essa administração empresarial ela vai ter é com Abraham Maslow. O que Abraham Maslow ele vai
contribuir para essa administração empresarial? Ele é um psicólogo norte-americano e ele desenvolve a teoria das necessidades humanas voltada para a área de gestão de pessoas. Então, Abraham Maslow, ele vai trabalhar, a sua visão, ela se aproxima da visão de Frederick Taylor, que a sua visão de Frederick Taylor é uma visão no chão de fábrica, no trabalhador, na valorização do trabalho. E Abraham Maslow, ele vai ter essa ideia também. A sua área é para a gestão de pessoas, trabalhar a gestão de pessoas. E ele vai trabalhar essa motivação do homem, apresentando aí pela necessidade, apresentar de forma da hierarquia. Então ele vai motivar o homem, ele vai trabalhar na motivação do trabalhador. Essa contribuição, ela é parte integrante das práticas gerenciais atuais relacionadas às melhorias contínuas, que possibilitam lidar com situações empresariais de forma adequada, resultando em aumento de competitividade e adequação à globalização e às novas tecnologias. Então, essa contribuição de Abraham Maslow, ela vai fazer parte, né? Ela vai se integrar aí nas práticas gerenciais atuais. Ela vai fazer parte integrante das práticas gerenciais, né? E por quê? Porque ela vai estar relacionado diretamente às melhorias contínuas. As melhorias contínuas que são feitas aí nas fábricas, né? Tanto da parte gerencial quanto aí da parte aí também do chão de fábrica. Ela vai possibilitar, vai criar possibilidade de lidar com situações empresariais de formas adequadas, ou seja, produzindo um resultado de competitividade melhor, né? E também se adequar à globalização e às novas tecnologias. Então, Abraham Maslow, ele traz essa contribuição importante para a indústria, para que a indústria ela se adeque a novas tecnologias, a essa visão, a esse mercado globalizado. Então ela precisava se adequar dessa forma. Mas para que isso acontecesse, as hierarquias, elas precisavam de obedecer a uma seguinte ordem. Então Maslow, ele propõe uma hierarquia da seguinte ordem: primeiro, necessidades fisiológicas; segundo, necessidades de segurança; terceiro, necessidades sociais; quarto, necessidades de autoestima; quinto, necessidade de autorrealização. Então, segundo Maslow, era preciso trabalhar essa hierarquia. O que a necessidade fisiológica diz? Que compreende sobrevivência, alimentação, vestuário e habitação. Então Maslow defende essa ideia. A primeira necessidade dessa gestão empresarial precisava estar voltada para a necessidade fisiológica do trabalhador, não é? Então a empresa precisava de compreender essas necessidades fisiológicas, que são a sobrevivência, né, desse trabalhador, a alimentação para que ele consiga uma produção melhor no chão de fábrica, precisava de trabalhar também o vestuário e a habitação, né, a questão da moradia. Segundo, as necessidades de segurança relacionadas à proteção e à estabilidade. Então, para que um produto ele conseguisse ter um custo baixo,
era preciso trabalhar na segurança desse trabalhador, porque esse trabalhador, se ele acidentasse, se ele trabalhasse de forma insegura, ele ia acidentar. E aí o custo da empresa ia ser um custo elevado. E esse custo da empresa, ele passaria para o produto, e assim o produto teria um custo elevado. Então, na visão de Maslow, precisava de trabalhar a questão da segurança. O trabalhador, ele precisava de estar num ambiente de trabalho seguro. Ele não poderia se acidentar. Então, Maslow defende essa necessidade de segurança na produção de um produto. Ele também trabalha necessidades sociais, que abrangem os sentimentos de pertencimento a determinado grupo. Então ele trabalha também essa hierarquia. E a necessidade de autoestima, que também Maslow vai trabalhar, relacionados ao ego, ao respeito e ao reconhecimento. Então o trabalhador, ele precisava de uma autoestima para que esse trabalhador ele conseguisse uma produção melhor, para que ele conseguisse uma qualidade e uma quantidade desse produto, ele produzisse com quantidade. Esse trabalhador, ele precisava de uma autoestima elevada. O trabalhador com uma autoestima elevada, ele vai conseguir se doar mais, ele vai conseguir se dar mais para a produção, ele vai conseguir uma percepção melhor daquele produto, uma concentração melhor na produção, e assim ele vai gerar uma quantidade maior daquele produto. Ao contrário de um trabalhador com baixa estima, ele vai produzir um produto com péssima qualidade, ele não vai dar atenção aos requisitos de qualidade que é necessário aquele produto. Então ele vai trabalhar um produto com qualidade inferior, e assim esse produto ele vai chegar no mercado de trabalho e ele não vai ter uma boa aceitação. Por quê? Porque começou lá na fábrica, começou com a baixa estima desse trabalhador. Então Maslow ele trabalha nessa autoestima. O trabalhador, a empresa, a indústria, a gerência, a administração dessa empresa precisa enxergar isso. Precisa enxergar que essa administração empresarial, ela precisa trabalhar na autoestima do trabalhador. Ela precisa dar condições, empregar meios para que essa autoestima desse trabalhador ela seja elevada. A empresa que consegue trabalhar nessa autoestima, ela é uma empresa que ela consegue uma produção melhor, uma produção com mais qualidade, ela consegue ser mais competitiva. Na hierarquia de necessidades, as pessoas querem ser respeitadas e reconhecidas como competentes, sem que isso desencadeie complexo de superioridade. Então, é preciso que essa gerência empresarial ela trabalhe nas pessoas essa autoestima. Por quê? As pessoas elas têm a necessidade de se sentir respeitada. O trabalhador ele precisa se sentir respeitado. O trabalhador ele precisa se sentir que ele é útil para aquela empresa. O trabalhador ele precisa ser enxergado como alguém útil. Ele não pode ser enxergado como mais um. Há muitas empresas que passam uma visão para o trabalhador como ele sendo mais um, que se ele não quiser, tem 10, 20, 30 para ser colocado no seu lugar. Então aquele trabalhador, ele vai ter uma baixa estima, ele vai ter ali a sua visão, baixa estima. Ele não vai trabalhar com uma visão de autoestima, com uma visão que ele faz parte daquele produto. Então, essa administração empresarial, ela precisa trabalhar isso. Ela precisa
passar para o trabalhador que ele é uma peça fundamental naquela empresa, que ele é uma peça fundamental na produção daquele produto, sem deixar uma ideia de superioridade. Aquele trabalhador, ele precisa também se colocar no seu lugar. Ele não pode ser considerado superior aos demais. Cada peça daquela empresa humana é fundamental, é essencial. Então, a gerência administrativa, essa administração da empresa, precisa trabalhar dessa forma. Precisa que as pessoas elas se sintam respeitadas, elas se sintam reconhecidas, elas precisam ser tratadas como alguém competente. Não é? Quando se consegue essa forma, a empresa consegue mais competitividade dos seus produtos. E uma outra necessidade, né, que é a quinta necessidade, que é a necessidade da autorrealização, que dizem respeito ao desenvolvimento do potencial de criatividade do homem. Então essa necessidade de autorrealização, né, esse desenvolvimento da criatividade do homem precisa ser também trabalhado dessa forma, né, essa forma de autorrealização. O trabalhador do chão de fábrica, ele precisa se sentir autorrealizado, ele precisa sentir que ele faz parte daquele produto, daquela gestão daquela empresa, e assim ele vai se desenvolver a sua parte da criatividade, ele vai contribuir com o desenvolvimento para que aquele produto se torne um produto com mais qualidade. E assim aquele produto se tornando com mais qualidade, ele vai ser também valorizado, ele vai ter a sua autoestima elevada, porque ele trabalhou no produto onde ele empregou também a sua criatividade, onde se trabalhou a sua criatividade. Então a teoria de Maslow, ela está relacionada à gestão de pessoas, e ela é apresentada na pirâmide a seguir. Então, Maslow cria uma pirâmide de necessidades, de prioridades, baseado na gestão de pessoas. E ele primeiro, né, ele começa lá em cima, na sua autorrealização, né, depois passa para a autoestima, para as necessidades sociais, as seguranças fisiológicas. Então, essa pirâmide ela vai crescendo. Maslow propõe uma pirâmide de baixo para cima, né, onde as necessidades fisiológicas são as principais, depois passa a parte da segurança, em terceiro vem as necessidades sociais, né? Em quarto, a necessidade da autoestima e também da autorrealização. Então, na era do conhecimento, as empresas buscam a motivação dos seus colaboradores, considerados como um bem ativo por seus conhecimentos e atitudes, pois, se motivados, levam a empresa a resultados satisfatórios para enfrentar a concorrência acirrada. Então, esse conhecimento, né, aquilo que nós trabalhamos aqui na visão de Maslow, que as empresas elas precisam buscar a motivação dos seus colaboradores. Ela precisa trabalhar essa motivação dos trabalhadores. Ela trabalhando essa motivação dos trabalhadores, né, considerando, elevando a sua autoestima, né, através dos seus conhecimentos, das atitudes, o trabalhador vai levar, né, se ele estiver nessa motivação, nessa autoestima, ele vai levar essa empresa aos resultados satisfatórios. A empresa ela vai ter resultados satisfatórios se ela trabalhar essas necessidades pertinentes ao trabalhador, a sua autoestima, ao seu reconhecimento, né, trabalhar na sua motivação. Então ela vai conseguir obter resultados satisfatórios. Para quê?
para enfrentar a concorrência acirrada, porque nesse modelo de globalização a concorrência ela é acirrada, a concorrência ela é muita, né? Se aumenta a concorrência. Então, para que a empresa ela consiga sobressair nesse mercado de concorrência acirrada, ela precisa trabalhar esses requisitos, ela precisa ser competitiva. Então, para ela ser competitiva, ela precisa trabalhar e trabalhar bem nessa visão da gestão de pessoas. As pessoas que movem essa indústria, que movem essa empresa, precisam ser pessoas motivadas. Essas pessoas, elas precisam se sentir bem dentro da empresa. Elas precisam se sentir que aquele ambiente de trabalho é um ambiente que aquela empresa é a melhor empresa de se trabalhar. Então, esse reconhecimento por parte do trabalhador é necessário para que essa empresa ela seja competitiva. É necessário para que essa empresa ela se torne competitiva. Ela alcance melhores resultados, melhores divulgação do seu produto, melhores vendas do seu produto. Então o trabalhador precisa se sentir bem, ele precisa de estar num ambiente de trabalho onde ele se sinta valorizado. Ele não pode ser tratado como mais um, como um trabalhador mais um, como um produto descartado. Não, aquele trabalhador ele precisa ser considerado pela empresa, pela gerência, como alguém que faz parte, como alguém que está ali naquele quebra-cabeça, como alguém que é uma peça daquele quebra-cabeça, daquela qualidade do produto. O produto final daquela empresa, os seus resultados precisam estar inseridos também aí na valorização do trabalhador. Ele precisa se sentir um trabalhador, um quebra-cabeça, alguém que contribuiu para os resultados daquela empresa. Então, a empresa, segundo Maslow, que consegue trabalhar essa pirâmide, né, da necessidade fisiológica, a segurança, as questões sociais, a autoestima, a autorrealização, ela vai conseguir aí uma melhor, né? Uma melhor divulgação dos seus produtos. Então, nós encerramos aqui, não é? Essa parte 2, nós já falamos bastante, falamos sobre os personagens importantes como Frederick Taylor, a sua contribuição nesse processo de industrialização, desse novo modo globalizado. Nós falamos também sobre Schiavenato, né? Falamos da sua contribuição, seus princípios, por eles elaborados, princípios do preparo, princípios do planejamento, princípios do controle, princípios da execução, né? Falamos também da contribuição de Henry Fayol, onde ele vai passar a sua visão aí para a visão gerencial de trabalho, né? Falamos sobre Peter Drucker, que ele foi considerado o mais moderno teórico da área, né, da administração. Ele promove aí uma integração entre a gerência e o chão de fábrica. E também, por último, nós falamos aí sobre Abraham Maslow, né, que é esse psicólogo norte-americano que desenvolveu essa pirâmide de necessidades, que sem dúvida foi uma contribuição muito importante para a indústria, para essa visão industrial, para que a indústria conseguisse alavancar os seus produtos, para que a indústria conseguisse colocar os seus produtos aí, ser mais competitiva dentro dessa área. Falamos da teoria, né, de Maslow sobre essa gestão aí na administração, né?
Então nós vamos encerrando aí, né, essa parte onde nós tratamos um pouco sobre essa visão administrativa da empresa, não é? E nós vamos, após aí, na próxima aula, na parte 3, darmos continuidades a esse assunto que nós estamos falando sobre ele, discorrendo sobre ele, que é as teorias da administração escolar, né? Estamos falando muito sobre a trajetória do desenvolvimento das empresas, né? A sua forma artesanal, a sua forma pré-industrial, a sua forma do desenvolvimento industrial, do gigantismo, da era moderna, da globalização. E depois passamos a falar sobre a teoria geral da administração empresarial. Nós falamos sobre várias teorias, várias contribuições de vários autores, não é? Grandes empreendedores nessa visão industrial, a sua colaboração para que essa indústria, né, ela conseguisse sobressair nesse mercado globalizado. Então nós vamos ficando por aqui, esperamos você na próxima aula. Você deixa aí o seu comentário, coloca aí o seu comentário para que esse trabalho de estágio ele consiga obter aí o seu objetivo. Então você coloca aí o seu comentário, ajude a divulgar esse trabalho, né, para que assim consiga novos inscritos aí nesse canal. Ative aí o sininho, né, coloque aí a sua participação. E o meu muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.